A live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. Nem todo mundo que posta uma menininha, um menininho com trejeitos sensuais, porque na cabeça deles não tem sensualidade, né? Então, por exemplo, não existe prostituição infantil. Criança não se prostitui, criança sofre abuso e violência. Não existe prostituição infantil. A criança é vítima do adulto que tem consciência do que está fazendo. Né? Então, essa postagem de uma criança com trejeitos sensualizados não é necessariamente um ato maldoso da vovó. Ela pode até achar engraçadinho. O vovô achou engraçadinho, o titio, o papai, a mamãe quer exibir para não sei quem, quer fazer com que as pessoas da família acompanhem, mas é sensualizado. E hoje não é possível mais que nenhum adulto alegue ingenuidade, eu não me dei conta, não, tem que se dar conta de que não é razoável, não é legítimo, não tem a menor graça, não é simpático perguntar para uma criança de 5 anos se ela já tem namorado. Não é. Criança é criança. Essa forma de tratar criança com as lógicas, com as patologias, as paixões do mundo adulto, isso prejudica demais as crianças. E a pergunta que a gente faz é por que os pais fazem isso? E por que os pais fazem isso de caso pensado? Como na denúncia que o Felca fez, adultos assinam termos de autorização para que seus filhos sejam explorados com imagens erotizadas e sexualizadas. Por que os pais fazem isso com as suas crianças? De onde vem isso? E é isso que eu quero chamar a sua atenção para a condição humana. Um debate muito interessante na tradição da filosofia e da teologia é se o ser humano é bom, é mau ou é neutro. Ele é bom e a sociedade que o estraga, ele é mau de origem, ele é neutro e depende do ambiente onde ele cresce, ele vai para o bem ou vai para o mal. Como é que é o ser humano? O ser humano tem uma natureza boa ou ele tem uma natureza má? Na teologia cristã, prevaleceu a visão de Santo Agostinho, que diz categoricamente que o ser humano tem uma natureza má. Essa é a ideia do pecado original, a teologia, a doutrina da queda, o ser humano como um ser caído, um ser quedado. Né? Então, o Agostinho dizia que o ser humano deveria, fazendo uso da razão, escolher o bem, sempre. Mas tendo feito uso da razão para escolher o mal, o castigo que ele sofre é perder o controle da razão e tornar-se incapaz de resistir ao mal. Porque ele fez mau uso da razão, ele perde o controle da razão. Na teologia, a gente fala que isso é pecado original, é que o ser humano tem uma natureza má, não porque ele foi criado mal, mas porque ele caiu, ele é um ser quedado, então ele é mau. Né? Não é que ele é mau porque ele só faz maldades, não, ele é mau porque ele não consegue resistir ao mal. Ele pode ser educado, mas quando ele está diante do mal e o mal se lhe apresenta como uma tentação com promessas de benefícios, ele não consegue dizer não. Então, o sujeito ele tem dificuldade financeira,
o sujeito ele tem uma necessidade financeira, ou ele tem ganância, desejos, ambições financeiras, e alguém sugere para ele que se ele fizer uns filminhos da filhinha dele de 4 anos, que ele vai ganhar muito dinheiro, e ele não consegue resistir a essa tentação, ele não consegue dizer não, e ele acaba fazendo esse mal, por causa da natureza humana caída. Isso é a teoria de Santo Agostinho, tá bom? O ser quedado. Eu não quero entrar na discussão de natureza boa, má. A Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e viu Deus que era bom. Eu prefiro usar a expressão que não é natureza humana, é condição humana. Qual é a nossa condição humana? Eu penso que a teoria de Santo Agostinho, quando ele fala de natureza, eu penso que ela é empiricamente comprovada. Nós, seres humanos, somos capazes de maldades, monstruosidades, de crueldades. Nós, seres humanos, nós temos dentro de nós alguma coisa que nos leva para lugares muito sombrios, para lugares muito destrutivos, e autodestrutivos. Se no mundo da teologia a gente fala em pecado original, vamos para o mundo da psicanálise, vamos para Freud. Freud diz, olha, você não é dono da sua consciência e da sua vontade. Você tem um subconsciente, um inconsciente, você tem pulsões. Nós estamos estudando na segunda-feira no Metanoia os 7 pecados capitais. Aliás, eu até peguei o livro, está aqui, de Evagrio Póntico, que é um monge do V século, que desenvolve a primeira argumentação que vai levar o Papa Gregório a falar de 7 pecados capitais no século XI, mas ele está aqui no século V ainda. O livrinho dele é bem pequenininho, mas é um texto fabuloso sobre os maus pensamentos, E ele fala que os nossos maus pensamentos não são apenas maus pensamentos, ele fala que são demônios que nos habitam, que são paixões que nos habitam. E, inclusive, ele faz uma referência muito interessante, que os místicos antigos, quando iam se dedicar às orações, tiravam os cachorros da casa, literalmente, tiravam os cachorros, num ato simbólico de tirar os cachorros que existem dentro da gente, tirar os cães, os nossos cães raivosos, que protegem o nosso ego, os nossos prazeres, as nossas posses, as nossas vaidades, assim, nós seres humanos, nós somos complicados. Ou a gente precisa de religião para se arrepender de pecado, a gente precisa de psicanálise para dar conta disso que habita a gente, ou a gente precisa acender incenso, fazer reza, porque tem coisa dentro da gente que não está no controle da nossa racionalidade. Olha, é muita ingenuidade dizer que a razão dá conta do comportamento humano. Você não sabe que você não pode ser sedentário? Você não sabe que fumar faz mal? Você não sabe que comer embutido, enlatado, que isso aí é ruim para a sua saúde? Você não sabe que você é o que você come? Você não sabe que você tem que ter horas de sono? Você não sabe dessas coisas? Tá, então por que você não faz? Por que a gente... Então, porque saber não basta, não é suficiente. Não é uma questão de informação. É muita ingenuidade a gente achar que todos os seres humanos, se tivessem as mesmas informações e fossem minimamente inteligentes, pensariam a mesma coisa. Impossível. Porque nós somos mais do que a nossa racionalidade objetiva. Existem coisas dentro da gente que fazem um sujeito fazer sexo com cadáver. Como é que pode um negócio desse? Mas pode. Fazer sexo com bicho? Pode. Você pega o manual de diagnóstico da psiquiatria, você vê o que se chamava antigamente de perversões, hoje a nomenclatura é parafilia, as parafilias. A pedofilia é uma das parafilias, que é uma relação
que já chamamos de perversão, ou que tipo assim, é anormal. Tá, mas qual que é o normal do ser humano? Aí a gente constrói moral e dizer, olha, eu não sei se é normal, se não é normal, se é da natureza humana ou não é da natureza humana, se é da condição humana, eu não sei nada disso, eu só sei o seguinte: adulto com criança, nós vamos dizer que é crime e ponto final. Nós vamos regular, nós vamos fazer acordos e pactos sociais, nós vamos dizer que, olha, determinados comportamentos são criminosos, e por que são criminosos? Porque eles causam mal, males, tanto a quem os pratica, quanto àqueles que sofrem a ação. Então, quando Jesus disse que nós éramos ovelhas no meio de lobos, e o Thomas Hobbes disse que o homem é o lobo do homem, né? Então, homo homini lupus, então, o homem é o lobo do homem, a gente não imaginava que o pai era o lobo do filho, a mãe era a loba da filha, que o vovô era o lobo do netinho, da netinha, que a vovó, sabe? Que o titio. A gente não imaginava que o adulto seria o lobo da criança, mas é. Então, não cabe ingenuidade, não cabe displicência, não cabe descuido, e é necessário rigor, lei, denúncia, ação muito concreta de proteção das pessoas. E sabe, o meu amigo Enéas Alexandrino me ensinou uma coisa muito interessante. Ele disse: Ed, pastorear não é apenas cuidar de ovelhas, é também cuidar dos lobos. Não é só o trabalho de cuidado afetivo com as ovelhas, é também um trabalho de enfrentamento dos lobos. E no enfrentamento dos lobos, a gente é ferido, a gente se machuca, a gente sofre agressão, hostilidade, violência, mas nós não podemos deixar os lobos soltos e à solta. É admirável que se discuta hoje a legitimidade de regulação de plataforma digital. O mundo sem lei é um mundo onde os lobos devoram as ovelhas. O mundo sem lei é um mundo onde os inescrupulosos, inclusive os psicopatas, os sociopatas, os perversos, os depravados, eles agem sem impedimento algum. E não é possível que nós permitamos que os lobos atuem sem resistência, sem regulação, sem criminalização e sem consequência para os seus atos de destruição de si mesmos e da sociedade onde eles vivem. Então, eu celebro esse indigesto debate suscitado pelo vídeo e o depoimento do Felca, que foi um trabalho brilhante, e a gente precisa discutir sobre isso. Mulher sendo espancada em elevador, reação, ontem acho que teve em São Paulo, uma pessoa reagiu a um assalto dando tiro no assaltante. Daqui a pouco nós estamos trocando tiro na rua, virou bang bang de novo. Vamos chamar o John Wayne para ser o prefeito de São Paulo e vira faroeste. Porque a gente está se dessensibilizando para essa crueldade toda. Então a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção, e a gente deve agir nos termos da lei, nos termos do pacto social, para isso não virar uma barbárie. E esse é o meu apelo e minha advertência para você. Eu somo a minha voz a tantas vozes que hoje estão chamando a nossa atenção para essas realidades. Alguém comentou no início aqui da nossa conversa
que finalmente esses assuntos estão sendo discutidos na igreja. Sim, temos que discutir. Não é legal mesmo uma pessoa domingo de manhã, com um frio que estava em São Paulo, ir para o culto, na igreja, cantar louvores a Deus, encontrar os amigos, os irmãos, as irmãs, aquele ambiente de comunhão. Aí o pastor sobe no púlpito, em vez de dar uma palavra bonita, inspiradora, vai falar sobre pedofilia. Mas a gente tem que falar, porque a gente, de tanto falar sobre circuncisão e incircuncisão, ficar discutindo a diferença entre regeneração e santificação, ficar discutindo milenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, arminianismo e calvinismo, teologia fundamentalista, dispensacionalista, as crianças estão sofrendo abusos dentro de casa, as mulheres estão apanhando dos seus maridos, que são perversos, vestidos de terno e gravata com a Bíblia na mão, e a gente tem que falar isso. E que bom que chegou o dia que nós estamos falando. Eu termino dizendo que as pessoas dizem, eu concordo, são dias sombrios, dias feios, mas sabe o que eu acho? É que também eu aprendi com meu irmão, querido Manuel José, hoje mora no céu já, foi juiz, desembargador, foi um homem brilhante, piedoso. Ele dizia para mim, pastor, tudo que está nas trevas o diabo usa, quando vem para a luz o diabo perde o acesso. A gente tem que trazer tudo isso para a luz, e eu tô razoavelmente agradecido pelo fato de que toda essa podridão está vindo para a luz. Né? O sujeito que agredia a sua namorada no ambiente privado de um apartamento fechado, hoje não tem escrúpulos de agredi-la num elevador com filmagem. Só que agora está encarcerado. Então veio para a luz, e o que veio para a luz a gente toma providência e vai amadurecendo como sociedade e vai protegendo, especialmente as vítimas desses lobos todos. Que Deus nos ajude, que a gente tenha coragem de fazer o que precisa ser feito, que a gente sabe que tem que ser feito. Amém.